Bom, estamos de volta, então, né? E agora vamos continuar com a dialética em Platão. Em via de regra, poderíamos dizer que Platão vai expor o seu método dialético na sua forma teórica, principalmente na República e na Carta 7. Nas aulas referentes a esses temas, nós vamos nos aprofundar mais nesses temas. Mas vamos falar um pouco então, só brevemente, sobre como na Carta 7 é tratado esse tema. Há para cada ser 3 modos que permitem adquirir a ciência, que por sua vez é ela mesma o quarto. E, em quinto lugar, é preciso colocar o próprio objeto, cognoscível e verdadeiramente real. O primeiro modo é o nome, o segundo é a definição, o terceiro é a imagem, o quarto, a ciência. Vamos nos aprofundar um pouco sobre essa tratativa de Platão. Se nós considerarmos então essas 5 qualidades do conhecimento, e mudando um pouco a ordem para ficar mais fácil de entender, sendo a quinta o objeto, o nome é a primeira coisa que percebemos do objeto. Ora, poderíamos alegar os culturalistas de hoje que o nome ele é uma invenção meramente cultural, não existe um elemento aí que seja fundamental. Mas eu não entrando nessa discussão, que será mais útil no Crátilo, mas a questão aqui, o nome que Platão aqui fala, é a identificação dessa coisa como algo passível de ser nomeado. É evidente que só saber o nome de uma coisa no seu quesito linguístico não nos traria muito sobre ela. Afinal, por exemplo, eu conheço Joanópolis só de nome e não sei nada sobre ela. Entretanto, se nós pararmos para pensar, o fato de eu conhecer Joanópolis de nome significa que eu conheço que existe um pedaço de terra no Brasil que tem esse nome. Ou seja, eu reconheço a existência individualizada desse pedaço de terra brasileiro. E é isso que Platão quer dizer com o primeiro modo de conhecer algo é o nome. O segundo nome, olha que interessante, é a definição. Ou seja, se eu conheço que Joanópolis é uma cidade brasileira, eu tenho uma definição. Mas essa definição pode ser alargada, diminuída, pode ser vista de um lado, pode ser vista do outro. E nesse ponto, a maioria das ciências ficam. A maioria das ciências mal alcança, na verdade, o segundo nível, que é a definição. Se nós olharmos para toda a produção científica de hoje em dia, o critério de falseabilidade, por exemplo, ele é um critério para se adquirir o nome, a definição, a imagem, a ciência ou o objeto. É para se adquirir o nome. É para se adquirir o nome, muitas vezes, de uma qualidade. Por exemplo,
se determinada árvore, se o tronco de determinada árvore boia, e aí a gente joga ela várias vezes, e aí 90% das árvores boiam e 1% e 10% das árvores não boiam, mesmo elas pertencendo à mesma classe, né? E nós temos então altos indícios de que existe uma qualidade existe uma qualidade intrínseca a essa árvore que faz ela boiar. Entretanto, nós temos uma notícia do nome dessa qualidade. Afinal, quando nós falamos sobre objeto aqui, a gente pode entender variadas formas. Não necessariamente o objeto tem que ser uma coisa única. Se uma qualidade é um objeto, tudo que é passível do nosso conhecimento é, de certa forma, um objeto, nesse sentido aqui. Então, se nós pegarmos 99% do conhecimento que hoje se dispersa nas academias e nos panfletos científicos, eles são relacionados ao primeiro modo de conhecimento. A esse modo, sim, cabe a dialética, na medida em que existe a probabilidade, e a probabilidade gera uma análise dialética. Mas a definição, e isso raramente nós encontramos nas ciências de hoje, tanto nas ciências humanas quanto nas naturais, muito porque as ciências humanas se renderam à pobreza das ciências naturais, nós temos a composição das qualidades principais daquele ser. Então, por exemplo, o fato de um gato ter 4 patas e na sua imensa maioria ser peludo e ter um tamanho médio. Todas essas qualidades, as quais nós conseguimos nomear, compõem a definição desse objeto. De forma que nós poderíamos, por exemplo, é famosa a definição que é atribuída a Platão de o homem ser um bípede, um animal bípede em plume, né? O bípede em plume. Essa definição, ela é um arranjo de características nomeadas. É raro na ciência de hoje chegar nesse que é o segundo degrau da ciência. O terceiro degrau, que é a imagem, ora, um bípede em plume não contém em si mesmo uma imagem. Tanto que a anedota do Diógenes mostra justamente isso. O Diógenes confunde definição com imagem. Então, ele diz o seguinte: se o homem é um bípede em plume, se eu tirar as pernas de uma galinha, ela se torna um homem. Isso é exatamente a questão de você pegar uma definição e tratar uma imagem. Ou seja, você tem a imagem de uma galinha, que é uma coisa simples é um conhecimento simples de se ter, e você tem a definição, e aí você funde esses dois e gera um raciocínio errôneo, simplesmente porque você está trabalhando em níveis errôneos. Essa qualidade dos níveis, ela é muito importante para a dialética.
apesar de aqui nós estamos falando de níveis quase concêntricos, porque existe uma dialética dos nomes, uma dialética das definições, uma dialética das imagens e uma dialética da ciência que, de certa forma, já começa a se confundir com a metafísica e com a ontologia. A imagem, por sua vez, o eidos, ele se trata de uma conceituação inefável. Ou seja, o conhecimento já se tornou tão presentificado na alma desse sujeito que nós concebemos esse objeto não como uma definição, mas quase como uma reação material, uma reação imaginal, mais especificamente falando. Apesar dessa definição não necessariamente ser uma imagem no sentido de uma foto, na verdade, principalmente aqui, esse termo é muito amplo, esse termo de imagem. Então, por exemplo, Deus nós não conceberemos como uma foto, mas a imagem de Deus que se imprime em nós através da oração e do conhecimento de Deus, cria um conhecimento que vai além de todas as palavras. E esse conhecimento que vai além de todas as palavras começa na imagem e alcança sua plenitude na ciência. Porque a ciência é a compreensão desse fenômeno, ou melhor, desse objeto, numa profundidade cada vez maior. É por isso que Platão distancia a ciência do objeto. A ciência progride dialeticamente em direção ao objeto, numa dialética que é muitas vezes inefável, e por isso, quando expressa em linguagem, pode muitas vezes ser mal interpretada, como é o caso da leitura de Hegel e da leitura de Hesíodo. Ora, se nós pegamos as manifestações dialéticas e poéticas desses dois autores e expomos para as pessoas, a enorme maioria não irá entender com essa profundidade que o Mário e que nós estamos expondo aqui. Simplesmente porque eles vão tentar conceber isso por nomes ou por definições, mas eles não têm a experiência interior do objeto que faz com que eles consigam compreender essa exposição linguística que é só um símbolo para uma realidade inefável. Eu acho muito interessante uma coisa que o Monsieur Aymard ele fala numa das suas visões sobre o céu, em que ele diz que no céu todo mundo é mudo, ninguém fala, porque os seus olhos são capazes de entender tudo aquilo que eles veem. Essa é a grande questão da ciência. A palavra, para aqueles que buscam a verdade, é meramente um instrumento, não o objetivo. E por isso Platão, na Carta 7, vai falar bastante sobre não se fiar nas palavras para falar sobre as coisas altas. Bom, então aqui a gente tem a aplicação de Platão desses problemas para o quinto, né? para o círculo, até chegar
a possuir os 4 modos de conhecimento, em que o quarto é a opinião correta sobre o objeto, que se transforma cada vez mais no quinto, que é o objeto mesmo, e que esse nós não alcançamos plenamente. Talvez eu tenha deixado um pouco, tenha sobreposto o quarto com o quinto na minha explicação, mas o que eu quis dizer é que a partir do quarto nós temos uma experiência real desse objeto, em que é como se esse objeto existisse em nós de alguma forma, e nós podemos apontar a opinião verdadeira sobre ele, mas o quinto modo, que é o objeto mesmo, ele está sempre aberto para o maior conhecimento. E ele segue dizendo que é o exercício de todos esses modos, subindo e descendo de um ao outro, que com grande sacrifício se consegue criar a ciência. A atividade dialética, diz Platão, é a única ciência digna deste nome. Não pode o método dialético ser reduzido nem comparado aos métodos das ciências obscuras. Platão diz na República, na esfera do cognoscível, a ideia do bem é a mais longínqua e é necessário fastigar-se para vê-la. Mas, uma vez percebida, deve compreender-se que ela é, para todos, causa de todas as coisas justas e belas, e, no visível, engendra a luz e a seu autor, e, no inteligível, ela mesma é autora e produtora de verdade e de inteligência. Então, nós vemos que existe um movimento sempre em direção ao objeto que nunca cessa. E esse movimento em direção ao objeto que nunca cessa é justamente o método dialético. Muito mais do que uma receita de bolo ou uma forma de avaliar argumentos, o método dialético é uma conduta da relação do intelecto humano para com as coisas. Agora, em Aristóteles é definida a dialética muito mais como uma técnica de argumentação de probabilidade. É necessário entendermos sempre que Aristóteles não nos resta o que nos resta muitas vezes são obras que serão tratadas em aulas. E vale sempre a pergunta, se tratássemos numa aula, e eu tenho aqui as minhas próprias anotações, de um assunto, nós escreveríamos as coisas que nós mais nos lembramos ou as coisas que nós menos nos lembramos. Por isso, eu penso que quando Aristóteles usa o termo endoxon syllogismenos para se referir à dialética, né, em que a gente pode traduzir isso daí como os silogismos que estão contidos dentro da opinião comum, ou silogismos que estão contidos, ou silogismos que passam, que caminham dentro do terreno da opinião, e por isso esse caráter probabilístico. Nós devemos entender sempre essas ideias dentro de um contexto platônico. Caso contrário, nós não as entenderíamos com a devida profundidade. Não é meu papel agora adentrar em Aristóteles, apesar dele ter sido um dos grandes sistematizadores da dialética, simplesmente porque nós não utilizaremos o seu método nesse curso. Mas
nesse curso nós utilizaremos o método dialético como uma conduta, assim como nós utilizamos para analisar um pouco a obra do Hesíodo. E então, talvez tenhamos outra oportunidade de tratar com mais profundidade o método dialético de Aristóteles, mas no momento só comentaremos dele como um elemento histórico, assim como o do próprio Platão. Agora, a dialética medieval, né, que alcança um grande rol de autores e de pensadores, ela alterna também entre esses grupos. E talvez um dos primeiros grandes dialéticos originais, realmente originais, né? Afinal, nós temos, sim, a obra de Boécio, dos comentários dele sobre o Organum de Aristóteles. Nós temos alguns diálogos de Santo Agostinho, que nós vemos uma técnica parecida com a de Platão. Mas o primeiro que trará uma análise nova da dialética é Pseudo-Dionísio de Areopagita. Porque na sua interpretação dialética, ou melhor, nas suas obras em que ele distingue teologia catafática de teologia apofática, ele está realizando justamente a conduta intelectual da dialética, tendo sempre diante dele um objeto inefável, assim como nós temos nas Centúrias de São Máximo, mas se aproximando dele com conceitos e com nomes e com imagens, de uma forma de um proceder muito parecido com o exposto por Platão. Não se engane, os movidos pelos manuais de filosofias mais famosos, que esse método seja diferente na filosofia medieval, do período da escolástica, e que eles tenham abandonado esse pensamento íntimo para um sistematismo vazio e aristotélico. Na verdade, como nós falamos antes, Aristóteles não era um partidário desse aristotelismo vulgar que muitas vezes aparece hoje em dia, e muito menos São Tomás de Aquino, que expressa uma densidade e uma riqueza de pensamento sem igual, que é muito similar ao do próprio Pseudo-Dionísio Areopagita, um platônico que ele admirava muito. Não obstante, uma das maiores admirações de Santo Tomás era São Boaventura, que era um neoplatônico. Se alguém me viesse perguntar qual é a melhor aplicação do método dialético para os iniciantes, qual é a mais clara aplicação do método dialético para os iniciantes, eu sem dúvida me aproximaria da obra do Sic et Non, do Pedro Abelardo, porque lá, muito mais do que buscar a verdade verdadeira das coisas, que pode muito facilmente se degenerar numa conceituação vazia e abstrata, ele alcança ele põe em confronto uma série de opiniões de grandes santos e grandes doutores que, pela enorme estatura e pelo tema tratado, muito dificilmente estariam erradas, apesar de serem aparentemente contraditórias. Então, fazendo esse esforço, ele nos ajuda a pensar dialeticamente e mover o raciocínio
para além das palavras, fazendo com que trabalhe realmente a nossa intuição e os movimentos do nosso espírito, o nosso intelecto, como foi dado por Deus, e não nas suas manifestações acidentais. Afinal, se não se é uma pessoa completamente desonesta, deve-se concordar que dá para se pensar em várias línguas. E grandes filósofos nasceram de várias línguas diferentes. E a grande questão é que se nasceram grandíssimos pensadores em alemão, dá para filosofar em qualquer língua. Daí, então, que o Pedro Abelardo é um grande filósofo, né, no caso é uma obra de teologia, né, mas é um grande pensador para lidar com essas sutilezas do pensamento dialético, para treinar essas sutilezas do pensamento dialético. Continuando, né, esses talvez que nós citamos, Pseudo Dionísio, Abelardo, São Tomás de Aquino, e claro, algumas figuras que podem ser estranhas de serem tratadas como dialéticas, como por exemplo São Boaventura, são o que poderíamos chamar de grandes dialéticos práticos, ou grandes dialéticos metafísicos, ou grandes dialéticos que levaram a dialética como realmente uma conduta filosófica. Do outro lado, nós temos alguns filósofos que não têm nenhum demérito por tratar assim, afinal, aliás, o próprio Mário Ferreira dos Santos vai ter em alta conta Pedro Spano e o Pedro da Fonseca, mas que trataram a dialética de uma forma mais técnica. Esses dois nomes, e eles compõem esses discípulos de Aristóteles que buscaram sistematizar as regras do pensamento dialético. Ainda está para surgir uma obra, e creio que a obra do Mário Ferreira dos Santos vai em direção a isso, apesar de não se concluir. Creio que esses autores, que façam uma síntese entre os autores que analisam a dialética como uma ciência e os autores que analisam a dialética como uma conduta filosófica. E aí sim, nós teríamos o grande manual de dialética concreta. Buscaremos fazer isso em breve, num curso só de dialética, mas terminaremos antes esse curso de Platão, de forma que a dialética como conduta sempre se sobreponha ao espírito de novidade e ao espírito de aparência que pode gerar uma teoria rígida da dialética, que sem dúvida também pode trazer grandes inovações, como realmente trouxe. Pretendemos também fazer uma aula sobre os filósofos portugueses, na medida em que nós tenhamos acesso à obra deles, que sem dúvida é bem difícil de conseguir. Nós temos uma lista desses filósofos que publicaremos em breve, com mais ou menos aí uns 15, 20 nomes da época da grande filosofia portuguesa, mas que simplesmente não se encontra nenhuma informação. De forma que talvez alguém que esteja acompanhando essas aulas possa nos ajudar
a fazer uma investigação mais profunda sobre o pensamento desses, que foram considerados até por Leibniz como filósofos essenciais, mas que hoje em dia não são conhecidos por praticamente ninguém. E, continuando, então, a história da dialética, nós alcançamos o grandíssimo Nicolau de Cusa, que há, por via de regra, duas formas de interpretarmos a figura de Nicolau de Cusa. Uma é a forma muito arrojada que segue Olavo de Carvalho no seu Jardim das Aflições, e outra é a entender Nicolau de Cusa como um continuador do platonismo, que nas suas especificidades temporais, nas suas condições, continua essa busca pela sabedoria que é tão bem exposta na Carta de Platão, que nós, nesse trecho da Carta de Platão que nós lemos, e que tem por essência o método dialético. Por via de regra, as principais ideias que concernem ao método dialético de Nicolau de Cusa são as seguintes. Os sentidos e a imaginação captam apenas imagens indeterminadas e desprovidas de significação. Que não se entenda isso como um idealismo de que não se pode tirar nada dos sentidos, mas sim que a força interpretativa vem da intimidade do espírito com as coisas e não, como muito se quis crer na filosofia moderna, de certos limites ou certas condições ou certas configurações dos olhos, dos ouvidos, como se a forma com que nossos olhos são compostos ou a forma como que nossa imaginação é disposta nos colocasse a pensar de certa maneira. É contra isso que Nicolau de Cusa está argumentando. A razão nada mais faz que distinguir essas imagens umas das outras e dar-lhes nomes. Aqui, sem dúvida, ele está falando não da razão no sentido mais universal do termo, mas da razão no sentido rígido, na operação lógica que distingue e nomeia, assim como nós dissemos anteriormente. Ela identifica uma diferença, como por exemplo a cidade de Joanópolis, e nomeia como Joanópolis. O intelecto se esforça em reunir os contrários separados, provenientes das distinções operadas pela razão, em unidades superiores e noções gerais. Aqui está o verdadeiro poder do espírito humano. Essa síntese que é sempre uma síntese em direção ao absoluto. Em face desses três, vemos que o conhecimento da realidade por meio dos conceitos é imperfeito. A verdade é inalcançável, mas dela podemos nos aproximar numa busca constante de conhecimento. Quando se diz que a verdade é inalcançável, nós nos colocamos exatamente nesse intermédio entre dizer que a verdade é impossível e dizer que nós a possuímos. É para esse homem que nós chamaríamos, sem problema nenhum, de filósofos, é para esse homem que chegam as revelações. A revelação cristã só pode vir para alguém que, não conseguindo alcançar a verdade com seu intelecto, pode se aproximar dela. Então,
a verdade, num passo de amor, se aproxima primeiro. É por isso que muitas pessoas costumam confundir os objetivos da religião quando tentam esmagar a experiência religiosa com certos conceitos muito fixos, muito frios. E eu acho que uma das grandes confusões que esse espírito gerou foi, por exemplo, a perda da diferença entre pecado grave e pecado mortal, que existe em São Tomás de Aquino, de quem nós não podemos de forma alguma acusar de um espírito conceitualista, mas sim de um sujeito de uma espiritualidade profundíssima e de uma vivência espiritual profundíssima, que se manifestava, por ocasião histórica, com uma linguagem sóbria. Agora, vale a pena muito vocês verem na Suma Teológica a análise que ele faz sobre pecado grave e pecado mortal e como que, conceitualmente, ele não os diferencia de pronto, mas ele percebe e desenvolve uma diferença essencial entre esses dois princípios, coisa que muitos dos católicos não conseguem compreender com a devida profundidade. E são esses católicos, que muitas vezes têm uma profundidade muito rasa, que buscam ser os guardiões das tradições muitas vezes. E isso é muito triste, apesar de muitas vezes serem pessoas dotadas de ótimas intenções. É isso também o que é vulgarmente conhecido na obra de Nicolau de Cusa como a douta ignorância, né? Nicolau de Cusa, então, ele estabelece um conceito de Deus que é o pós-est. Basicamente uma junção entre post e esse, ou seja, né, além do ser. Eu acho que essa definição ela é muito moderna para um filósofo escolástico e antecipa, sem dúvida, as conceituações de Hegel e de outros pensadores da mesma estirpe. Porque diz Nicolau de Cusa, nele coincidem os contrários, isto é, no infinito desaparecem os opostos do mundo finito. Deus é unidade, mas não é número, porque não é numeroso, e pitagoricamente, esse é o comentário do Mário, né? Só há número onde há um numeroso, e o único Deus não é número. Assim, Deus é princípio e fim de todas as coisas. A multiplicidade está em Deus, como possibilidade, como complicácio, de que o mundo exterior é mera exteriorização, explicácio. Ou seja, Deus é ao mesmo tempo uno e múltiplo, maximum et minimum. Eu acho que essa conceituação tão rica do mistério divino é um dos modelos principais para se compreender, por exemplo, o mistério eucarístico, porque Deus quis colocar-se para se dar ao homem num pequeno pedaço de pão, porque ele, por essência, é maximum et minimum. Bom, então aqui ele desenvolve um pouco essa estrutura de pensamento que pode ser entendida por muitos como um pouco panteísta, mas na verdade o que acontece aqui é uma consciência de que nada pode existir fora do mistério divino. E por isso, tudo tem que ser uma explicácio do que já existe em complicácio em Deus.
No livro A Busca da Sabedoria, o Nicolau de Cusa, nós traduzimos um texto dele, porque, se eu não me engano, eu acho que não existe, né, tradução desse livro para o português ainda. Ele diz o seguinte: o intelecto penetra no campo do possessed, isto é, onde a potência se identifica com o ato, quando busca o alimento suficientíssimo que é Deus, a quem Tales de Mileto, na antiguidade, corretamente afirmável, que, porque não nasceu, é mais antigo que todos os seres nomináveis. Portanto, antes do algo e do nada, do efável e do inefável, e também da força da potência de seus efeitos. Ou seja, definamos, sim, Deus como um ato puro, mas por que não também como uma potência pura, se Deus é anterior à diferenciação entre ato e potência? Definamos, sim, Deus como aquele que fez as coisas porque quer, porque quis todas as coisas, mas por que não definamos Deus como aquele que, num sentido vulgar, intelige todas as coisas? Claro que ele não poderia inteligir porque ele é anterior às coisas que ele criou, mas no sentido de que muitos têm uma noção de que Deus tem uma vontade e por isso ela foi criada e existe um elemento de racional na criação de Deus. Mas ora, Deus é anterior à diferenciação entre vontade e razão. Então, não se pode criar essa diferenciação se ela não existia na unidade da mente de Deus. E um sujeito que comenta isso muito bem é o Louis Lavelle, na sua A Presença Total, né? Continuando, também não poderia fazer aquele que eternamente não seja ato. É lícito que a humanidade seja aquilo que a natureza requer. Entretanto, não é o ato aquilo que o possibilita. Ou seja, né, é necessário que ele também seja ato, porque o que possibilita o ato, que é a potência, não contém em si mesmo o ato, diferente do que do caso da humanidade e da natureza humana. Após criada a potência sob a potestade onipotente do Criador, uma diferente potência criada, e nada, de todas as coisas que se seguem da potência feita, a qualquer momento poderia ser absolvido. Isso é, todos os passos são necessários, são racionais, além de volitivos. Só Deus é, portanto, o possessed, que é ato que pode ser, ou seja, a união perfeita entre ato e potência. É interessante como ele relembra um pouco a fundação do termo ato e potência na obra de Aristóteles, que é uma tentativa de lidar com o problema do não ser. Ou seja, como o não ser, na verdade, Julián Marías, na sua obra História da Filosofia, ele diz que o não ser, a potência surge como uma tentativa de justificar porque algumas coisas não são. Então, na verdade, se conclui que elas são, mas são em potência. Agora, Deus deve ter todas as características de esseidade para poder, sem nenhum predicado, chamar-se ser. Continuando, então, na história da dialética, nós temos Giordano Bruno, que se envolveu em tantas confusões que o seu pensamento filosófico foi completamente esquecido. Ele é uma espécie de... ele tem um certo panteísmo, um certo espinosismo, né? E ele segue um pouco essa linha do Nicolau de Cusa. E na história da filosofia do Hegel, o Hegel traz algumas citações muito interessantes.
Ele diz o seguinte: devemos investigar esses extremos, máximo e mínimo. É nesses extremos que as coisas se tornam inteligíveis em particular. Os extremos são o que deve ser pensado como unido, e essa união é a natureza infinita. Desenvolver o que é o oposto dela para desvelar as antíteses dessa oposição, apresentando esses extremos como nulos, é o mais peculiar e profundo segredo da filosofia. Hegel, comentando essa frase, diz assim: é um fértil dito que diz que o desenvolvimento da ideia deve ser disposto e conhecido como sendo necessário, uma necessidade de distinções e determinações que traz de volta de uma só vez a unidade. Ou seja, o Giordano Bruno aqui, ele sabiamente põe um máximo e um mínimo como os elementos fundamentais nos quais a inteligência humana se apoia. E, através de uma síntese dialética desses elementos, se consegue alcançar a unidade de Deus. Ou melhor, a unidade do contato do indivíduo com Deus. É claro que a gente não intelige Deus na sua plenitude. Agora, é muito interessante o fato de que pouco é perguntado hoje nos meios cristãos. Por que Deus criou o mundo com tal diversidade? Por que Deus criou animais enormes e pequenos, criou montanhas e grãos de areia? Deus cria toda essa diversidade justamente para que possamos exercitar a nossa inteligência, que é fundamentalmente dialética e simbólica. Aqui tem um livro que eu não conheço, nunca li esse livro, e que chama De Umbris Idearum, que é do Bruno, né? Giordano Bruno, em que parece que ele tenta fazer alguma coisa como de criar uma transição entre os princípios abstratos até a concreção do mundo. Eu acho que seria uma coisa interessante de nós analisarmos num outro momento, mas no momento eu ainda não tenho capacidade de estudar isso com vocês. Mas fica o comentário para quem quiser se aprofundar nesse tema, que é, sem dúvida, muito interessante, apesar de Giordano Bruno ter sido um sujeito meio louco, de ter feito umas coisas muito estranhas, ele aparece como um personagem interessante da história da filosofia. Agora, continuando então, nós temos a dialética de Giambattista Vico. No seu livro sobre a antiquíssima sabedoria dos italianos, que é um livro assim muito interessante, eu acho que todos deveriam ler esse livro, que não é grande e é muito fértil, principalmente para esse guiar do espírito em direção ao absoluto através do caminho dialético. Ele diz o seguinte, em latim: verum e factum têm relação recíproca, ou seja, na língua corrente das escolas se convertem entre si. Intelligere é o mesmo que ler perfeitamente, conhecer abertamente. Se dizia cogitare no sentido em que nós, no vulgar, dizemos pensar e andar recolhendo. Ou seja, se usava essa palavra com esses dois sentidos, assim como nós usamos manga com dois sentidos.
Ratio significava o cálculo aritmético e o dote próprio do homem, pelo qual se diferencia dos animais brutos e os supera. Descreviam comumente o homem como um animal partícipe da razão, não dono completo desta. Aliás, como as palavras são símbolos e notas das ideias, assim as ideias são símbolos e notas das coisas. Assim como legere é o ato de quem recolhe os elementos do escrito que se compõe de palavras, assim intelligere é o recolher todos os elementos da coisa capaz de exprimir uma ideia perfeitíssima.